Olá, boa Tudo bem, doutora? tarde. Tudo bem, doutor Sérvio? Como vai? Satisfação estar aqui com você nessa live para tratar de um tema tão importante. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço o senhor ter aceitado. É uma honra ter um dos peritos mais renomados do Brasil aqui em relação à medicina veterinária, alguém que contribui muito para a nossa causa. Então é um prazer muito grande poder ouvi-lo e poder ajudar nesse projeto que eu estou desenvolvendo, que é fazer com que o advogado animalista possa ter uma noção de todos os estágios, de todos os processos que envolvem o direito animal. É uma vivência muito importante, principalmente quando a gente consegue fazer uma entrevista com as pessoas que realmente trabalham com isso e lidam com isso no dia a dia. Mas se apresente para os seguidores, para as pessoas que ainda não lhe conhecem. Sim. Bom, rapidamente, o meu nome é Sérvio Túlio Reis, eu sou médico veterinário, sou perito criminal federal, sou lotado no Instituto Nacional de Criminalística, que é a unidade técnico-científica da Polícia Federal, em Brasília. Eu sou policial federal já há 20 anos e dediquei toda a minha pós-graduação ao tema da medicina veterinária legal, né? E muita gente nem conhece esse termo, né? Ainda não é tão difundido assim, mesmo entre médicos veterinários, né? Algumas pessoas que chamam de medicina veterinária forense, né? Tem algumas preferências de nomenclaturas específicas, mas assim, a medicina veterinária legal é uma especialidade médico-veterinária reconhecida já há muitos anos, e tem inclusive o colégio da especialidade. O profissional médico veterinário pode se especializar em medicina veterinária legal. A primeira prova de título deve acontecer em breve. E eu dediquei toda a minha pós-graduação a esse tema. Fiz a especialização em medicina veterinária legal lá em 2009, 2010 ainda. Depois disso, eu fiz o meu mestrado em perícia criminal ambiental na Universidade Federal de Santa Catarina, 2012 até 2014. E fiz, depois disso, o meu doutorado em patologia animal pela Unesp de Botucatu. Eu concluí em 2018. Né? Ou seja, eu sempre venho me dedicando aos estudos dos temas da perícia de crimes envolvendo animais e, mais especificamente, por interesse particular, sobre o tema dos maus tratos ou crimes contra a dignidade animal, que é o termo mais adequado que a gente vem adotando mais recentemente. Qual é o peso da relevância? Eu sei que pelo menos eu estou pedindo para você explicar isso, porque infelizmente ou felizmente, eu não sei, hoje em dia um crime ele só é de maus tratos contra animais, ele só é realmente efetivado depois de um laudo pericial, o que é diferente dos humanos. Por exemplo, eu posso fazer uma denúncia de uma tentativa de agressão, por exemplo. Então, apesar de ter que fazer um exame no laboratório e tudo, mas existem as naturezas leves, existe a questão das denúncias que há alguns atentados contra as pessoas, principalmente a honra, a dignidade, não há necessidade de um atestado, mas o perito não, né? Sem um perito não existia efetivamente crime. Bom, nesse caso, nós estamos diante de um tipo de crime que requer um conhecimento técnico muito específico, muito especializado, para se esclarecer a grande maioria dos casos. Mas veja que é claro que o julgador ele não está adstrito a isso, né? Ele pode, inclusive, entender que já há elementos suficientes nos autos, independentemente da perícia, para se concluir, para se tomar uma decisão sobre o caso. Agora, o mais comum é a gente ver realmente que as autoridades, num número cada vez maior, e também a sociedade, de uma maneira geral, procura esse profissional, o especialista, o perito médico veterinário, para esclarecer os casos. Muitas vezes, inclusive, um proprietário, um tutor de um animal que sente que há necessidade de ingressar na justiça, ele já vai oferecer uma notícia crime, ele já vai oferecer com um documento técnico-científico em mãos, que às vezes ele foi produzido por um médico veterinário que ele solicitou, que ele contratou, então ele já chega com esse documento em mãos. E a gente deve dizer que quando isso acontece,
acaba sendo mais interessante, porque a própria autoridade ela já recebe um documento que tem um embasamento mais, digamos, mais sólido, né? Do ponto de vista científico. Não é Mais apenas técnico, aquela né? questão do testemunho, né? Uhum, Pessoa que viu ou ouviu dizer, ouviu na imprensa, né? Temos aqui entendi, uma análise de um profissional já. entendi. Para entrar assim, adentrar no nosso tema, eu queria começar para o senhor, como médico veterinário, assim, por que o senhor acha que as pessoas maltratam animais? Bom, essa é uma pergunta importantíssima, né? Ela está no é o cerne principal dessa nossa conversa aqui hoje. O que nós temos é que o número de casos, o número de processos, o número de denúncias por esses crimes vem aumentando. Mas é claro que os abusos contra os animais, eles sempre ocorreram. Principalmente a partir de um determinado momento em que essa convivência entre seres humanos e os outros animais se tornou mais intensa, mais presente no seio da família, né? Nós, inclusive, hoje já convivemos com o conceito da família multiespécie, não é isso? Isso já demonstrando o grau de intimidade com os outros animais, como que as outras espécies convivem conosco de uma forma muito próxima. E não só nos referindo a cães e gatos, mas também hoje já temos pessoas que têm ali animais silvestres, ou até mesmo animais considerados, eu vou aqui abrir aspas, né, de produção, né, aqueles animais mais usados para o consumo humano, que muitas vezes as famílias adotam como animais de companhia, como é o caso do mini pig, né, suínos que são criados para companhia, ou no caso de animais silvestres, o mais famoso seria o papagaio verdadeiro, Amazonas estivo. E esses animais, quando eles ingressam no seio familiar, eles estão muito mais sujeitos às alterações de comportamento e de humor dos seres humanos. Então, eu diria que isso pode estar na raiz de não do início dos abusos contra os animais, mas isso tem um fator muito relevante para os números que a gente vê hoje em dia. Muito bem. Assim, o senhor acha assim, que com a relação que existe dessa questão das pessoas que maltratam animais com a questão da violência doméstica? Bom, existe uma relação total, né? Porque quando a gente fala de violência, a violência em si, ela não discrimina. Ela vai discriminar, na verdade, não baseado em espécie. A violência, ela discrimina em termos de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é a palavra-chave que nós temos aqui para entender esse fenômeno. Bom, eu quero partir do seguinte raciocínio. Muitas vezes a gente imagina que as coisas estão separadas, fragmentadas. Muitas vezes nos nossos estudos, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, a gente separa tudo em setores, em áreas diferentes, para a gente poder entender melhor, para poder conviver melhor com as coisas. Só que isso gera distorções. O exemplo clássico é a questão da saúde. Muitas vezes se pensa em dar prioridade para a saúde humana, se relegando a saúde animal a um segundo plano. Mas agora, a ONU, a OMS, trazem à tona o conceito da saúde única, demonstrando que é impossível você cuidar da saúde global sem dar uma atenção integral à saúde humana, à saúde animal e à saúde ambiental, visto que está tudo isso interconectado, interligado. Bom, a grande questão é, não só a saúde está interconectada, mas também a violência e muitos outros aspectos da vida social. Tudo faz parte de uma coisa só. Se a gente não atacar o todo, então nós nunca vamos conseguir debelar ou mitigar efetivamente os danos causados. A questão da violência o que tem que ser combatida o que tem que ser combatido é o comportamento violento. Quando a gente combater o comportamento violento, nós estamos protegendo os mais vulneráveis. E quem são esses vulneráveis? O vulnerável, na verdade, é o vulnerável da vez.
em um determinado momento, esse agressor ele vai ter como aquele indivíduo mais vulnerável naquele momento a própria esposa, ou os filhos, ou alguém com algum tipo de deficiência, né? Alguém enfermo, os idosos, e, eventualmente, são os animais, fazendo parte de um ciclo de violência. Esse ciclo de violência é que tem que ser quebrado. Então, se nós continuarmos fragmentando as coisas e pensarmos, vamos primeiro solucionar o problema da violência contra as pessoas, para depois nos preocuparmos com o problema da violência contra os animais, nós nunca vamos vencer essa guerra. O que tem que ser combatida é a violência por si, a violência em si. E aí, nesse caso, nós entramos nesse tema da teoria do elo, ou da teoria do link, como queiram, em que associa a violência contra os animais no contexto da violência interpessoal, no contexto da violência doméstica. Então, é isso. Nós precisamos entender primeiro qual é o inimigo nesse caso. E o inimigo é a pessoa violenta, o comportamento violento em si. Na verdade, esse comportamento violento, o senhor acha que tem a relação, assim, como se essa teoria ela foi exatamente estudada para nos alertar, né? Porque as pessoas que cometem esse tipo de abuso contra os animais, eles estão muito propensos a também cometerem contra as suas esposas, contra a questão da vulnerabilidade. Isso tem muita relação com o que o senhor pode falar sobre a questão da dependência, né? Da questão de subjugar, de submeter, que alguns humanos não conseguem controlar. Eu estava lendo um artigo que falava da relação exatamente das próprias crianças. Então, já que esses adultos que já cometem esse tipo, os pais, na verdade, né, ou as mães, os adultos que cometem esses crimes, eles têm qual a relação deles com a criança que também faz esse tipo de agressão com os animais? Com certeza, muito bem colocado, tem uma relação total, porque o comportamento violento, ele tende a se repetir, né? Uma pessoa, uma criança que sofre abusos na infância, que sofre violência na infância, ela tende também a depois se tornar um adulto agressivo, ou mesmo na infância, na adolescência, já começar a praticar atos de abuso. E aí, quando você pensa na questão do domínio, né, do poder, e da vulnerabilidade, que tem intrínseca esse comportamento violento, quem vai ser o mais vulnerável diante de uma criança, de um jovem, de um adolescente? O mais vulnerável geralmente vai ser o animal, vai ser o pet que está ali, que está acessível e que é o mais frágil nessa história. E depois que ele cresce, tem uma tendência, isso não é uma regra, mas a psicologia explica que é uma tendência de reprodução, de replicação desse comportamento, né? A pessoa violentada, ele tem uma tendência a se tornar um violentador. A questão é nós quebrarmos esse ciclo, nós conseguirmos corrigir os rumos para que essa pessoa, esse vulnerável, não acabe reproduzindo esses comportamentos no momento futuro. Esse é um alerta, né? A teoria do elo, ela foi desenvolvida pelo Acione e pelo Arco já décadas atrás para trazer esse alerta à tona, né? Deixar de uma maneira bem clara que a violência contra os animais pode sim estar associada à violência contra as pessoas. E isso tem que servir de um sinal de alerta para as autoridades, para as polícias, para os fiscais, para os profissionais de saúde pública, vejam, para os conselhos tutelares, para as associações de moradores. Vejam quantas pessoas nós temos, quantos profissionais nós temos dentro de um mesmo contexto e que podem vir a ser os primeiros a identificar aqueles sinais de abuso. Essas pessoas têm que estar preparadas, têm que estar conscientes e treinadas para saber que, identificando o abuso contra o animal, pode sim, nós podemos estar diante de um possível abuso contra pessoas. É claro que o abuso contra os animais, ele por si já é condenado, por si só. E a legislação brasileira é clara. Inclusive, a Constituição
da República Federativa, ela já veda o comportamento, as ações que submetam animais à crueldade. Os animais têm um valor intrínseco por si só. Mas, nesses contextos de violência contra o animal, nós temos que também observar a situação dos demais integrantes da família. Vamos ter um olhar mais atento para os mais vulneráveis daquele núcleo familiar. É claro que não há uma distinção aqui, às vezes pode ser um homem, às vezes o vulnerável pode ser um homem, né? Mas as estatísticas demonstram que, em geral, os homens têm um comportamento mais violento. Então, ter esse conhecimento, ter esse tipo de informação é importante para todos os profissionais que atuam junto a essas famílias. Não só a polícia, não só as autoridades, não só o poder judiciário, mas todos aqueles que participam, todos os profissionais que têm acesso ao dia a dia de um determinado núcleo familiar, como é o caso dos médicos, né, os enfermeiros, os professores, imagine. E agora, eu quero chamar a atenção para uma questão importante. Né? Nós temos a previsão da participação de médicos veterinários nos núcleos de assistência à saúde da família, o NASF. Existe essa previsão. É claro que ela ainda, na maioria dos lugares, ainda não foram preenchidas essas vagas. Né? Isso depende da decisão dos gestores. Mas vejam como seria interessante. A gente tem cada núcleo de assistência à saúde da família, profissionais médicos veterinários com treinamento, com capacitação para identificar esses sinais de abuso e correlacionar com possíveis abusos com outros integrantes daquele núcleo familiar. Não é isso? Era isso que eu ia perguntar para o senhor, de que maneira que o advogado ou que o médico veterinário pode contribuir para a prevenção da questão dessa teoria, dele utilizar, né, aquele exame que ele está fazendo naquele animal para correlacionar com um abuso e uma questão de violência doméstica. De que maneira o médico veterinário contribui? Olha só, doutora Cíntia, é muito, muito, muito importante esse tópico. Essa pergunta é fundamental. O médico veterinário, ele é o profissional que tem, por sua formação, ele tem a capacitação de perceber detalhes, não só do estado de saúde, da rigidez física do animal, mas também de aspectos psíquicos. Né? Nós temos aí a psiquiatria médico-veterinária, né? Conhecimentos de comportamento animal, que são fundamentais para a gente entender o estado emocional de um animal. Quando se avalia se o animal está maltratado ou não, não basta ver se ele está bem alimentado, isso se avalia de acordo com o score de condição corporal, ou se ele tem água fresca disponível, ou se está preso numa corrente curta ou não. Né? Nós temos que avaliar também critérios de comportamento, aspectos emocionais dos animais. E o profissional que tem essa capacitação, que tem essa competência legal para fazer esse tipo de diagnóstico, é o médico veterinário, quando nós falamos de doenças, de distúrbios emocionais. Então, esse profissional tem que estar habilitado, ou melhor, tem que estar capacitado, devidamente treinado, para fazer esse diagnóstico, para saber entender esse contexto. E isso vale para todos, não só para aquele médico veterinário que é perito criminal, que vai lá no local de crime, ou aquele que é um fiscal do meio ambiente, que às vezes é ele que vai ser o primeiro a chegar no local. Né? Nós não estamos falando só desses profissionais, mas no dia a dia da clínica. Qualquer profissional médico veterinário, no dia a dia da clínica, ele pode fazer uma avaliação sobre as condições a que o animal está submetido. Muitas vezes, até mesmo detectando lesões não acidentais, que são aquelas lesões recorrentes, repetitivas, ou aquele histórico clínico, aquele histórico que o tutor apresenta e que não é compatível com as alterações que o animal apresenta. Isso também pode servir como sinal de alerta. Agora, é claro que a gente
de vez em quando a gente recebe o questionamento, mas até que ponto o médico veterinário pode denunciar? O termo mais técnico mais correto seria fazer uma notícia-crime em relação a um cliente, né? E qual a segurança que ele teria de não sofrer uma retaliação ou até mesmo um processo. Uma infração também da ética, né? Porque do Código de Ética e tudo mais. Nós temos exemplos de outros países que dão esse suporte, que criaram legislações que dão suporte para o profissional, e não só o médico veterinário, o profissional de saúde, para que esse profissional de saúde esteja amparado pela lei, pelo anonimato, que ele tenha sua segurança e uma certa imunidade para que ele possa comunicar às autoridades em casos suspeitos. Isso vale para os médicos, né? Vale para os psicólogos, vale para os pediatras. Eu sempre cito os pediatras, porque nós temos fazendo uma analogia, né? Nós temos o pediatra, muitas vezes ele atende crianças muito pequenas que ainda não têm condições de falar, de explicar a situação que se encontra, né? Mas esse pediatra tem que estar treinado o suficiente para saber identificar condições de abuso contra as crianças, independentemente disso. Porque, é claro, muitas vezes, até mesmo os adultos abusados, eles não falam, eles têm dificuldades para expressar, né, a própria condição, o próprio sentimento. Agora, da mesma forma, o médico veterinário ele não vai ter um relato do animal, mas ele tem o caminho para entender a linguagem do animal. O animal fala, mas ele não verbaliza como nós, mas ele se comunica. Entender a forma como o animal se comunica, saber entender isso é fundamental para a gente poder entender também, reconhecer situações de abuso, muitas vezes. Esse é um papel fundamental para o médico veterinário, é um papel que é previsto na legislação, é um papel que é da técnica, é da competência do médico veterinário e é também um posicionamento ético que todos temos que ter, né, diante da sociedade. Isso, inclusive, pode ser entrar na próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor com relação à prevenção dessa violência, porque como a teoria do elo ou teoria do link, ela é conhecida por fazer essa junção, essa analogia, a questão do médico veterinário atestar que esse animal ele não está bem, seja fisicamente ou psicologicamente, ele também vai estar contribuindo para que a violência doméstica não exista naquela família, não é isso? Ah, sim. Veja só que contribuição fantástica, né? Em muitos aspectos, né? Isso é importante, dada a importância do médico veterinário para a saúde daquela família, né? Aí voltamos naquele tema, aquele tópico que a gente falou logo mais cedo, né? Da saúde única. Saúde única está totalmente relacionada com isso, né? Então nós estamos falando de tratar a família agora, assim. Nós estamos falando do bem dos animais, esse é o tópico principal aqui. Mas esse benefício, ele é compartilhado com toda a família. Veja, se for dado, se for feita a abordagem mais adequada, se aquela família, uma vez diagnosticado o problema, se aquela família for tratada como um todo. Porque, veja, é um aspecto social que está por trás da violência também. Muitas vezes a gente vê situações de maus tratos, e eu estava comentando isso em outra live que eu fiz recentemente com o professor Vicente Ataíde, de que os estudos científicos, nós temos várias pesquisas, inclusive a pesquisa de mestrado da doutora Luciana Vargas, pela USP, demonstrando que mais de 80% dos casos de denúncias de maus tratos ou de abusos e crueldade contra os animais, mais de 80% desses casos, quando os profissionais vão verificar, são, na verdade, casos de negligência. São casos de negligência. E a negligência não necessariamente é um caso de polícia. Muito mais eficiente é a reeducação, educar as pessoas sobre a maneira correta de cuidar do seu animal. E muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Vejam, nós estamos falando de cães que convivem com a humanidade desde tempos imemoriais. E até hoje, muitas vezes, nós não sabemos as reais necessidades deles.
Muitas vezes, aquilo que a gente acha que eles precisam, na verdade, é uma necessidade humana e que nós estamos espelhando nos animais, nós estamos humanizando os animais e eles nem precisavam daquilo. Então, imagina, então, se para uma espécie com a qual nós convivemos tanto e há tanto tempo é assim, imagina com outras espécies, com animais exóticos, animais silvestres. Os nossos conhecimentos, eles são realmente muito limitados. Então, nós temos que fazer essa abordagem sobre a forma como o animal é tratado, se ele é efetivamente maltratado, e ver se esse não é um caso de educação, de dar as autoridades estabelecerem um prazo rígido, para que essa família se adapte, para que ofereça as melhores condições para o bem-estar desse animal. Agora, isso não pode estar, o olhar sobre isso não pode estar desconectado da condição em que a família vive. Porque, veja, se você fala isso, que o animal não recebe alimentação adequada numa comunidade carente, o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar um animal que não tem alimentação adequada e você vai encontrar crianças sem alimento adequado, os adultos também, ou seja, você tem toda uma família que está numa situação de maus tratos, que está numa situação de penúria, né? De carência de tudo, carência de recursos materiais, carência afetiva e emocional. Então, é um problema mais grave, né? Mais sério. Como que nós vamos observar apenas o animal? Como é que o animal vai ter as suas necessidades atendidas, nesse caso? Bom, então, mais uma vez, eu aponto para a necessidade de trabalharmos em conjunto. Se a saúde é única e se a violência também é única, então nós precisamos de uma atenção social, uma atenção estatal, uma atenção legal, única também. Única no sentido de interconectar, né? No sentido de que as diferentes instâncias trabalhem em parceria, em conjunto, trocando informações, trocando dados, mantendo bancos de dados, né? Usando dados de violência como indicadores para que as políticas públicas sejam efetivamente direcionadas para os locais corretos, né? A ideia seria essa. Lembrando também que, para auxiliar isso, é preciso que toda a sociedade também se habitue a fazer as denúncias de forma correta. Fazer o BO é a primeira coisa que se deve fazer quando se vê uma situação atípica, uma situação que causa esse tipo de revolta. E até bem pouco tempo, existem muitos lugares que não existia a possibilidade de fazer esse BO de forma eletrônica. Existe a possibilidade de você chegar na delegacia para fazer uma denúncia contra alguma violência contra algum animal e a própria autoridade policial, ela desdenhar, ela não querer fazer, por ela achar que aquilo é uma perca de tempo. Existem outros casos mais graves. E é por isso também que a teoria que a gente está estudando ela agora com o senhor, ela é tão importante, porque é exatamente as pessoas, as autoridades e todos nós temos que entender que essa violência está sim relacionada com muitas outras violências. E essa quebra, né, do que o senhor nos explicou, com relação da quebra do ciclo da violência, eu queria que o senhor pudesse dissertar um pouco mais sobre exatamente esse ponto, em que ponto que tanto o veterinário quanto os estudantes de veterinária, ainda nas faculdades, até mesmo advogados, a gente possa contribuir para quebrar esse ciclo de violência, para que haja prevenção na questão da violência contra o animal, para que a gente consiga juntos desenvolver esse pensamento que o senhor estava falando com relação à legislação. Olha só, é verdade, é verdade. Agora, eu só quero ressaltar uma coisa, né? Eu estava falando agora há pouco sobre negligência, né? Que seria efetivamente, tecnicamente, o que seriam os maus tratos, né? Agora, a Constituição ela veda a crueldade contra os animais em qualquer das suas formas, não é isso? Nós temos no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais que tipifica esse crime, né? Essa modalidade. Ele fala não só de maus tratos, mas o artigo 32 fala também de cometer ato de abuso, né? Ferir, mutilar, né? E com a agravante quando o animal vem a óbito, né? Então, nós precisamos ter em mente que há diferenças, né? Entre aquela negligência, aqueles maus tratos
porque não se cuidou direito do animal, não se deu o alimento na quantidade suficiente. Nós temos que separar, saber distinguir isso daquela violência intencional, daquele caso de crueldade, aquele caso que é mais gravoso e que merece, sim, uma repressão muito mais forte da polícia, das instituições. E quanto a esses casos, né, não há o que se falar em readequação. Aqui nós estamos falando em casos mesmo de negligência. Alguns casos. Agora, aqueles casos em que se detecta a violência, o animal que é agredido, que é chutado, que é apedrejado, o animal que é ferido, É que sofre estuprado. disparos de armas de fogo, inclusive abuso sexual, né? Apesar de que algumas pessoas dizem que não existe o tipo penal de abuso sexual de animais, mas o artigo 32, ele deixa claro, ele coloca lá entre as condutas vedadas o abuso de animais. E esse abuso em todas as suas formas. Então, não há o que se fala, não há o que se interpretar que não seja algo vedado, proibido pela legislação brasileira, e é. Né? Então, isso, sim, tem que ter uma repressão muito mais forte das autoridades. E, sim, o BO é o primeiro passo, tem que levar a informação para a polícia, para as autoridades policiais, até para que exista estatística, até para que as autoridades policiais não digam, mas não há casuística, a casuística desse tipo de problema não é tão importante. Você começa a construir um banco de dados que força as autoridades a se planejarem e agirem de acordo com essa demanda social. Então, a sociedade precisa cobrar isso das autoridades. Sobre o fato das delegacias, e muitas delegacias não darem a devida importância para essas notícias, nós temos realmente, a gente vê no dia a dia muitos problemas em relação a isso, e alguns profissionais do direito, eu tenho visto que estão apontando um caminho que me parece interessante de criação de delegacias especializadas, né? No caso da violência contra a mulher, isso é um exemplo, né, de que a atenção à mulher melhorou muito com a criação das delegacias especializadas, né, assim como da infância e da juventude. Então, porque com a delegacia especializada você tem um profissional, você tem policiais que são mais treinados e capacitados para aquele caso específico. Então, é diferente de você levar para uma delegacia de furtos e roubos, uma delegacia de homicídios, uma delegacia que atende aquela clínica geral, e imaginar que o delegado ele vai ter todo o conhecimento sobre direito animal que é necessário para dar o devido andamento das investigações. Então, levar sempre que possível, onde tem, né, a delegacia especializada, eu gosto de citar o caso de Curitiba, porque realmente a delegacia de polícia de meio ambiente lá do Paraná é muito ativa. O delegado Matheus Laiola tem feito um trabalho bem intenso de combate, ou melhor, de investigação das notícias de maus tratos aos animais lá, e agora, não sei em que situação que está, mas a última notícia que eu tive é que seria criada uma delegacia específica separada da delegacia de meio ambiente. Vejam só a importância disso. Por quê? O meio ambiente, o animal para o meio ambiente, para a legislação ambiental, me desculpe, agora eu estou me intrometendo no assunto da doutora. Né? Falando sobre Não, legislação, pode ficar à vontade. Sobre, enquanto a base da delegacia, a base, a fundamentação legal está na Lei de Crimes Ambientais, né, no caso da DPMA, para a Delegacia de Proteção aos Animais, a fundamentação está no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais e no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, que é o que dá base ao direito animal. Essa discussão, importante discussão sobre o direito animal que vem ganhando cada vez mais espaço na sociedade, felizmente. Né? Então, isso é importante, né? A gente esbarra, desculpa, só lhe interromper. Claro. A gente esbarra também nessa questão das delegacias especializadas em dois aspectos. Realmente é um direito que está começando agora, né? Ainda está, apesar dele desde 1932, a gente sabe que ele foi efetivado, mas só agora ele está sendo propagado.
e feito com que se exigindo, a sociedade está se exigindo que ele seja realmente efetivado. O deputado Ricardo Zá, obrigado por estar aqui nos prestigiando, ele fez uma contribuição dizendo que, infelizmente, falta orientação para a corporação da polícia. E isso realmente acontece porque em alguns lugares não existe delegacia, e quando existe essa delegacia, aquele policial que passou num concurso, ele não teve essa disciplina. Eu desconheço se existe algum tipo de tratamento na academia de polícia, quando ele vai fazer a especialização para integrar essa delegacia, se existe essa cadeira, deve existir. Mas aqui no Ceará, a gente tem a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que ainda é conjunta com o crime de maus tratos e de meio ambiente. Ela é muito recente, ela deve ter um pouco mais de 2 anos, efetivo ainda muito pequeno, carros muito pequenos, ou muito poucos, ainda funciona de segunda a sexta. E quando isso não acontece, quando acontece no final de semana, apesar da gente ter um batalhão da Polícia Militar, que faz aquele atendimento 24 horas, a gente esbarra exatamente na falta de um veterinário que seja um funcionário do Estado, que seja um concursado, que trabalhe lado a lado dessa polícia. Nós temos, inclusive, o doutor Daniel, que já foi um dos primeiros a dar aqui entrevista para a nossa live, e ele explicou que ele é voluntário, ele e mais 6 veterinários, eles trabalham de forma voluntária. E eu tenho visto muito isso. Policiais, já aconteceu de eu estar numa diligência de maus tratos, o animal vivia acorrentado, muito magro, e a viatura da polícia simplesmente queria ir embora, porque disse que não visualizou maus tratos ali. Então, apesar de ter uma veterinária que nós pagamos para ela ir com a gente, ela dizendo que tinha maus tratos, a polícia não queria nem nos dar apoio por conta de não ter esse conhecimento. E isso também esbarra muito no que o senhor falou com relação à negligência, porque existem realmente crimes de maus tratos que são de menor potencial e a pessoa está agindo ali por uma ignorância. Né? Ela está fazendo com que a gente... Eu tenho 4 gatos, então as pessoas estão vendo, geralmente eles não tem como eu segurar, às vezes algo passa aqui. Então, assim, essa questão da negligência, ela também tinha que ser, ser noticiada, né, no BO, e que as autoridades saibam que realmente 80% do crime de maus tratos é por conta de negligência, aquilo podia ser consertado com uma questão de um psicólogo, de uma terapia familiar, e isso também esbarra na questão do atendimento ao policial. A Comissão de Defesa dos Animais aqui da OAB, ela se predispõe a fazer seminários, a palestras. Ainda não tivemos oportunidade, eu espero que um dia tenhamos de falar para esses policiais. Estamos abertos a isso. Mas quando não existe nada relacionado a isso numa cidade, eu queria dar uma dica que é a palavra chamada prevaricação. Se um policial, se você é advogado, se você tem noção de que aquele animal está em maus tratos, se você é veterinário, e você tem noção de que aquilo está acontecendo, que você atestou que aquele animal não está bem, está sofrendo algum tipo de mau atendimento ou de violência, e você ligar para o 190 e eles não vierem, anote o nome de quem atendeu. Ou se chegar uma viatura e ela não fizer nada, fala a palavra mágica. A palavra mágica é: o senhor não vai fazer o atendimento, o senhor tem que saber que o senhor está prevaricando. O senhor tem que saber que quando o senhor não faz o seu dever, a prevaricação é o crime que o senhor está cometendo agora. Então, até para chamar a polícia, a gente tem que ter um treinamento. Então, é muito importante que os policiais realmente saibam que os direitos dos animais precisam ser propagados. E essas lives, elas colaboram muito com isso. E o senhor, como médico veterinário, e tem muito médico veterinário nessa live hoje, eu queria que o senhor ajudasse os veterinários aqui a exatamente identificar, mesmo que seja uma negligência, informar as autoridades, porque a gente precisa realmente formar uma sociedade preparada também para esses casos. Desculpa ter falado mais, porque quem tem que falar mais é o senhor. Não, você colocou um ponto muito importante, fez muito bem. Isso é uma coisa extremamente relevante, as pessoas estarem conscientes, né, das leis e que todos estão sujeitos a ela. Né? A autoridade policial não pode simplesmente receber uma notícia crime e arquivar. Isso não é da atribuição dela, tem que investigar. Né? E não pode escolher qual o tipo penal, qual o tipo de vítima que ele vai atender. Né? Isso não está dentro das possibilidades dele. Agora, uma coisa que eu chamo a atenção, que eu acho que realmente pode ajudar também, né, é que, à medida que... Porque isso é um problema crônico e não é só da polícia, né? Toda a sociedade. Nós vivemos uma cultura antropocêntrica.
Nós vivemos uma cultura da primeira atenção, privilégios para a nossa espécie e as outras serem relegadas a um segundo plano. Eu vejo muito isso no dia a dia, em todas as profissões, em todas as áreas. O que eu acho que tem que acontecer e que poderia ajudar bastante é justamente a sociedade como um todo estar ciente da importância desses crimes, denunciar sempre, em todos os casos, cobrar das autoridades e também estar mais preparado para cuidar dos seus animais. Se a gente, né, volta naquela estatística de que 80% dos casos são negligência, então nós temos aí um grande número de casos e que não necessariamente seriam casos de polícia. E aí, nesse caso, quem que poderia atender esses casos? Eu diria, pela experiência que a gente tem visto em alguns locais, a doutora Janaína Hammerschmidt tem aplicado muito isso lá na Prefeitura de Pinhais, lá no Paraná. Também, lá em São Francisco do Sul, a doutora Luciana Vargas tem aplicado com muito sucesso. O papel da fiscalização ambiental nessas denúncias. Porque as notícias não chegam só para a polícia, elas vão também para a Secretaria de Meio Ambiente, elas vão também para os CCZs, para as ONGs. As denúncias chegam de várias formas, em vários canais, né? E quando chega para a fiscalização, e muitas vezes a fiscalização acaba chegando primeiro, porque tem mais fiscais do que policiais. Se a gente considerar aí os pequenos municípios, então, né, tem municípios que não tem um delegado, né, mas tem um fiscal ambiental. E esse fiscal, ele pode sim exercer um papel muito importante, principalmente para esses casos de negligência, não daquela violência intencional, mas da negligência. Porque a violência, ela é caso de polícia e ponto, né? Agora, a questão da negligência, ela pode ser sim um caso de readequação, de readaptação. Então, o que elas estão fazendo? Elas chegam no local, elas aplicam um protocolo de perícia em bem-estar animal, que se acharem que é um caso de readequação, então elas dão um prazo, se não me engano, de 15 dias para que aquela situação do animal seja adequada e retornam depois de 15 dias. E se a situação não melhorou, aí elas mesmas encaminham para a polícia, porque aí já não há o que se falar em negligência. Aí já se pode falar em intenção, já se pode falar em dolo. Então, já é um caso totalmente diferente. E se você tem essa parceria entre a polícia e a fiscalização, aí eu sempre volto a falar da palavra parceria, né? Nós temos aumentamos muito a capacidade de resposta do Estado. Por quê? Mesmo que a polícia, aí eu faço, até indo ao início da sua pergunta, né? Como é que nós poderíamos fazer para ter um médico veterinário sempre lá, porque a polícia não está preparada para identificar os maus-tratos, a crueldade, né? O ideal seria que a gente tivesse um profissional especialista no assunto sempre. Agora, mesmo que a gente tivesse a polícia indo a todos os casos, e há municípios que têm centenas de denúncias por dia, né? Mesmo que a gente que tivesse uma polícia que se propõe a ir a todos os locais fazer investigação, ele não conseguiria, por falta de recursos humanos, por falta de recursos materiais, que seria impossível, na verdade, estar em todos os lugares. Não seria, não tem como a gente imaginar a polícia fazendo concursos públicos e aumentando seus números num número tal que fosse suficiente para irem em todos esses locais e com especialistas. Então, qual que é a situação que nós temos? A maioria das vezes, quem vai chegar realmente não vai ser um especialista no local e, na maioria das vezes, nem mesmo vai ser um policial. Vai ser um fiscal, vai ser um agente comunitário e tudo mais. Então, daí que eu digo da necessidade de todos estarem participando desse processo. E muitas vezes, sem criar uma nova lei, sem mesmo necessidade de um processo legislativo, sem mudar as leis, e as leis precisam sim ser aperfeiçoadas, é claro, e as penas têm que ser aumentadas, é claro, eu concordo com isso, mas, às vezes, sem necessidade de criação de uma nova lei, apenas por mudança de postura institucional, e quebra de paradigma,
né, da cultura organizacional, você começa a dar uma atenção, uma visão diferente para o mesmo problema. Isso vem sendo atacado da mesma forma há décadas, e nós estamos sempre enxugando gelo. Eu digo da minha parte, como policial também, como policial federal, muitas vezes a gente luta, a gente trabalha, a gente procura fazer o melhor, mas a gente sabe que ainda não é suficiente, né? E isso, claro, isso para o profissional acaba sendo frustrante também, né? Tem esse outro lado, né? Aquele lado do policial que quer ir, que quer fazer, mas não há possibilidade, não há meios suficientes para isso. Então, nos dando as mãos, sociedade, e a gente vai chegar a apontar um caminho que seja efetivo de fato. E o medo que esse policial tem de estar cometendo abuso de autoridade, porque o maior medo deles é esse, é de serem processados pela corregedoria por esse abuso. Porque como eles não têm um treinamento adequado do que é um flagrante de maus tratos, de como deve ser a abordagem, por exemplo, dentro de uma casa que está totalmente fechada e dentro tem um cão há semanas sem comer e sem beber água, ele acha que se ele invadir aquela casa, ele vai estar cometendo um abuso de autoridade por estar arrombando aquela porta. Porque ele não tem isso. Então, realmente, é todo um conjunto. A gente volta à questão do ciclo. Aí, tentando ver que aquele policial também tem o lado dele. Muitas vezes, eu, quando estou conversando com algum policial numa questão de uma diligência, eu sempre tento perceber se aquilo está acontecendo porque ele não entende, por causa de ignorância, porque às vezes é uma ignorância, eu tenho a obrigação também de passar para ele os direitos que os animais têm, e outras vezes é por falta de vontade mesmo. Então, essa diferença, ela tem que ser percebida pelo aquele que está fazendo a denúncia. E voltando à pergunta de que a relação da prevenção desse ciclo, né, da quebra desse ciclo que o senhor estava comentando, de que forma contribuir, de que forma a gente pode, como sociedade, como veterinários, advogados, contribuir, porque o medo de você estudar dessa teoria, na verdade não é o medo, é o fato de ela se descortinar, né? Quando a gente estuda essa teoria, a gente vê que realmente existe essa relação de violência contra humanos também, principalmente quando há crianças que cometem esses tipos de abuso contra a dignidade dos animais. Isso realmente requer um tipo de tratamento diferenciado, não é só a punição penal que vai resolver. E, enfim, a gente está todo mundo junto e o veterinário tem esse papel também de quebra. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a questão dessa prevenção. Olha só, né? Como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai diminuir, mitigar esses problemas sem falar em prevenção, né? Sempre que a gente fala sobre violência, sempre que a gente fala sobre meio ambiente, sobre saúde, a tônica principal tem que estar na prevenção. Como é que a gente vai trabalhar com isso? A palavra é educação. Chega a ser um clichê, né? A gente sempre está falando disso, mas a educação é fundamental para todos, né? Desde a escola do ensino fundamental, desde o dia a dia, dentro das instituições, dentro das organizações, e também das autoridades, dos profissionais de segurança pública, os policiais que estão ali no dia a dia, indo para as ruas para fazer o seu trabalho, e também dos membros do Ministério Público, dos advogados, dos delegados, dos juízes de direito, todos precisam ter uma capacitação para que essa visão possa ficar mais clara. Porque isso não é algo que seja ensinado nas cadeiras, nos currículos tradicionais. Tá? Assim como a medicina veterinária legal, ela ainda não é ensinada na maioria dos cursos de graduação de medicina veterinária, também o direito animal ainda não é, mas a gente acredita que no futuro vai ser isso. Estamos no caminho para isso. A gente não pode desanimar, né? Nós temos que persistir, por mais que pareça difícil, nós temos que continuar insistindo nisso. Mas algumas coisas acontecem e a gente pode considerar uma luz no fim do túnel. De vez em quando a gente vê surgir uma iniciativa dentro de alguma instituição pública por uma grande autoridade, ou seja, uma autoridade que tem muita influência nos rumos da sociedade, e ele adquire essa nova visão e passa a agir de acordo com esse entendimento. Isso é fundamental. Uma dessas iniciativas, que eu posso citar de caso concreto aqui, foi uma sucessão de reuniões que foram feitas lá em Curitiba
né? Eu cito muito Curitiba porque até recentemente eu morava no Paraná, agora eu estou morando em Brasília, mas eu participei de muitos eventos, reuniões e capacitações das polícias lá no Paraná. E uma coisa é bem recorrente. Sempre que entramos em sala de aula para ministrar uma palestra ou um treinamento para policiais, os policiais, em geral, eles dão um feedback muito bom para a gente. É muito positivo. Eles agradecem, alguns ficam até emocionados, porque o policial que está lá na ponta, o policial militar, o policial ambiental que está lá, que é normalmente quem vai chegar primeiro, dependendo do lugar, ele é carente, ele precisa dessa capacitação, ele sente falta, mas nem sempre é possível para as corporações oferecer o treinamento adequado. E, afinal de contas, eles atendem tantas demandas, né? E numa dessas demandas, o Ministério Público nos procurou, eu até como representante, como um dos membros da Comissão de Medicina Veterinária Legal do Conselho Regional de Veterinária do Estado do Paraná, nós fomos demandados pelo Ministério Público para oferecer uma capacitação para os policiais. E das reuniões que se sucederam com o Ministério Público, com a participação do Conselho Regional de Veterinária, com a participação de associações da veterinária, participação de juízes, advogados, esse coro foi aumentando ao ponto que se montou uma comissão de vários representantes de várias instituições para discutir um protocolo de atendimento integrado das denúncias de maus tratos. Veja só, o Ministério Público disse como poderia colaborar, a Polícia Ambiental disse como poderia colaborar, a Polícia Civil, o Instituto de Criminalística, e, de repente, começou a se perceber algumas lacunas que existem entre as instituições, lacunas, inclusive, de comunicação, porque os casos não são reportados. Imagina, a fiscalização não informa a polícia não informa a fiscalização, e o mesmo caso tem repercussões na esfera penal e tem repercussões na esfera jurídica e pode ter na esfera ética, lá no conselho profissional também, mas as esferas não se comunicam. E, de repente, a partir de algumas conversas, se montou um protocolo apontando esse caminho. A necessidade de aproximação entre as instituições, de troca de dados, troca de informações, porque é isso que vai permitir fazer um planejamento adequado sobre a necessidade de capacitação, sobre a necessidade de ação integrada, de montagem de operações conjuntas e, inclusive, estruturação de locais para destinação dos animais. Porque também não adianta nada a gente ir lá, apreender animais, retirar a guarda e depois não ter para onde encaminhá-los. É um exemplo de situação que eu vejo como que aponte algumas soluções, ou pelo menos para minimizar o problema, né? Eu vou pedir permissão para o senhor, que a gente não tinha combinado isso, mas eu não posso deixar de tocar nesse assunto, porque o senhor é um perito federal e isso é muito importante para mim, acredito para muitas pessoas que estão assistindo. Eu queria falar um pouco sobre o seu trabalho no dia a dia. Eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco do que o senhor faz no seu dia a dia, porque muitos estudantes de veterinário querem ser como o senhor. Então, muita gente quer saber como é que faz para ser um perito, médico veterinário. Eu fiz essa pergunta para o doutor Daniel também, mas com relação ao seu trabalho, o senhor pode falar para a gente um pouco como o senhor faz o seu trabalho e que de forma os estudantes de veterinário ou quem já é veterinário pode se tornar um perito federal? Sim, eu vou. Nós temos, inclusive, temos que ficar de olho, parece que temos poucos minutos aí, né? Mas eu vou falar rapidamente aqui, né, para que eles realmente, muita gente procura, nos pergunta como é que faz para entrar nessa área e tal. Hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz de poder trabalhar com o que eu trabalho. Eu sou apaixonado, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pela medicina veterinária legal, é a minha vida, é a medicina veterinária legal e as minhas filhas. E eu me dediquei toda a minha capacitação, minha pós-graduação a isso, trabalho com isso, e eu trabalho em um laboratório de perícia veterinária da Polícia Federal. Esse laboratório acabou de ser inaugurado, ele já está em funcionamento, mas nós ainda estamos estruturando esse laboratório, inclusive para fazer alguns exames, até em parceria com os médicos, né? Aquele conceito de saúde única também valendo para perícia, né? E
Agora, essa situação é realmente nova. Quando eu entrei na Polícia Federal há 20 anos, não se tinha nenhum sonho de que isso fosse acontecer. E algum dia, mas a partir do trabalho dos colegas, o trabalho de grupo, o trabalho de equipe e aquela persistência da gente mostrar a importância disso para toda a sociedade. E hoje, dentro da criminalística, a medicina veterinária já é reconhecida. A medicina veterinária legal já tem uma casuística, já tem uma produção que se pode dizer que, sim, faz diferença para a sociedade. Não, claro que nós não temos como atender todas as demandas, é apenas uma instituição policial, o que nós temos que ter é justamente fortalecer a perícia veterinária nos estados, né? Nos institutos de criminalística dos estados. Isso sim vai estar muito mais próximo da população do que a Polícia Federal, que até por atribuições só atende aos interesses da União, não é isso? Então, nós precisamos sim avançar mais e ter laboratórios de medicina veterinária legal, peritos e especialistas em medicina veterinária legal e profissionais capacitados para reconhecimentos de casos de abuso, maus tratos, violência contra os animais no Brasil como um todo, né? A gente está nesse caminho, muita coisa está avançando, colegas estão fazendo mestrado, doutorado, publicando artigos, fazendo eventos, congressos e trabalhando nisso nesse exato momento enquanto a gente conversa. E essa felicidade que eu estou dizendo para você em relação à Polícia Federal, eu também tenho em relação a todos os meus colegas, todos aqueles que estão me assistindo e os que não estão assistindo também, que trabalham dia a dia para que esse futuro seja possível. Perfeito. Eu quero muito agradecer a sua participação. Foi engrandecedora. A gente está muito feliz de poder ter alguma autoridade nesse assunto aqui, como o senhor. Então, muito obrigada, doutor Sérvio. O senhor pode deixar suas palavras finais para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Bom, gente, eu agradeço a participação. Infelizmente, a gente não conseguiu ler tantas mensagens, né, que o pessoal enviou aqui, participação muito boa. Quero agradecer muito o convite da doutora Cíntia, que, né, combinou com a gente aí essa live, e muito simpática também, né? A conversa foi muito boa, foram perguntas muito pertinentes, e a gente torce para que continue, né, que venham outras lives da doutora Cíntia aí que continuem acrescentando com esse debate dentro desse período difícil que a gente está passando, mas pelo menos a gente consegue se encontrar de vez em quando, ainda que virtualmente, não é, doutora? Sim, eu espero que muitos que estão assistindo essa live, que sejam médicos veterinários, se tornem peritos também e que a gente consiga multiplicar essa profissão tão linda e tão importante para a defesa dos direitos dos animais aqui no estado do Ceará, em Santa Catarina, no Paraná, na Paraíba, enfim, todos os lugares desse Brasil. Muitíssimo obrigada, doutor Sérvio. Até a próxima, pessoal. Eu que agradeço. Tchau. Tchau.